que é o período perinatal? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai entender o que é esse famoso período chamado perinatal. O meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou psicóloga perinatal, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna, autora de instrumento aprovado pela SATEPSE e aqui neste canal eu ensino sobre a área da psicologia perinatal. E por que é importante que você entenda o que é a psicologia perinatal ou o que é esse período perinatal? Justamente porque o período de gestação, parto e pós-parto é um dos períodos que as mulheres mais vão apresentar alterações emocionais significativas. Então é o momento mais delicado e que exige maior atenção do profissional da saúde mental. O que significa a palavra perinatal? Peri significa ao entorno e natal significa nascimento. Portanto, perinatal é ao entorno do nascimento. Quando a gente olha para a parte da medicina, eles vão dizer que o período perinatal ele vai compreender entre 7 dias de gestação até aproximadamente 22 semanas de gestação. Então, este é o período perinatal para a medicina. Quando a gente está falando de psicologia perinatal, obviamente que a gente não está falando só deste curto período, tá? O psicólogo ele não vai tratar de um período tão curto da gestação, mas nós vamos trabalhar desde o antes da mulher engravidar, por exemplo, no planejamento familiar, até cerca de 2 anos do pós-parto. E é importante a gente entender isso porque tem um outro conceito na medicina, né, que se utiliza para falar de mulheres que estão no pós-parto, utilizando o termo puerpério. O puerpério, ele também é um período curto, relativamente curto, tá? É do pós-parto. A partir do momento que nasce o bebê, sai a placenta, essa mulher, ela entra no puerpério. E o puerpério, ele é um período de reorganização do corpo, do organismo desta mulher, para que ela volte ao estado pré-gravídico, tá? Como o corpo que era antes da gravidez. Ou seja, ela volta a ovular, ela volta a menstruar. Então, neste momento, para a medicina, quando ela volta a ovular, volta a menstruar, acaba o puerpério. E vai depender de mulher para mulher aí. Pode ser que algumas durem algumas semanas, outras podem durar alguns poucos meses aí, tá? Diferente também para psicologia, porque a gente vai olhar para um pós-parto que vai até 2 anos. Não é possível a gente olhar para o fenômeno, né, de reorganização do psíquico num período tão curto de tempo. Ainda mais quando a gente tem algo tão novo como é a maternidade. Não importa se a mulher está no primeiro, segundo, terceiro filho, cada gestação, cada pós-parto é diferente. Então, nós precisamos, quando vamos falar sobre o período perinatal para a psicologia, compreender que ele se difere da medicina. O termo psicologia perinatal, ele foi utilizado muito recentemente, só por volta do ano de 2007 que a gente começou a utilizar esse termo. Antes se utilizava outros termos para se referir ao estudo da psicologia, dos fenômenos psicológicos deste período de gestação, parto e pós-parto, tá? Então, a gente já recebeu o nome de psicologia da gravidez, parto, puerpério, psicologia obstétrica, psicologia da maternidade, psicologia do ciclo gravídico puerperal, mas foi o nome psicologia perinatal que mais cresceu no Brasil e fora do Brasil. É com o nome psicologia perinatal que nós vamos conseguir encontrar estudos publicados dentro e fora do Brasil. Portanto, apesar de se chamar psicologia perinatal e o perinatal significar, né, ao entorno do nascimento e mais ainda para medicina, né, de 7 dias até 22 semanas, para a psicologia isso tem diferença, tá bom? Porque nós psicólogos, nós profissionais da saúde mental, vamos trabalhar aí com a ordem do psicológico e não com a ordem do orgânico. Enquanto uma mulher ela consegue se adaptar, por exemplo, rapidamente aí nesse período do puerpério, não é possível que a gente possa olhar para essa mesma mulher e acreditar que ela vai voltar ao estado pré-gravídico nas suas condições psíquicas.
tá? É uma reorganização, mas não é uma reorganização para que ocorra, então, uma volta. Por que não ocorre uma volta? Porque quando a gente está falando de ser humano, nós estamos falando de desenvolvimento humano. E se você se lembra bem das aulas de desenvolvimento humano, a gente se desenvolve do momento da nossa concepção até o momento da nossa morte, tá? Todos os dias nós vamos nos desenvolvendo e a cada dia nós vamos aprendendo coisas novas. Se eu dissesse assim para vocês que na psicologia, né, quando a gente fala em psicologia perinatal, é voltar para um estado psicológico pré-gravídico, seria um absurdo, porque seria essa mulher negar a vivência toda, a experiência que ela teve com a gestação, a experiência e vivência toda que ela teve com o parto e com o pós-parto, tá? Na realidade, existe aí uma evolução do desenvolvimento de pessoas que engravidam. Porque durante o período de gestação, ela vai passar por muitas experiências, emoções, sensações, aprendizagem, tá? E a mesma coisa vai acontecer durante o parto e do pós-parto. Então, existe uma evolução, um crescimento cognitivo aí, novas habilidades que vão acontecer, tá? Mulheres no período pós-parto, né? Elas vão ser muito diferentes daquela mesma mulher antes da gravidez, tá? É uma outra mulher, porque são novos aprendizados, novas coisas que aconteceram aí na vida dela. Então, essa reorganização não é uma reorganização da mesma forma que a medicina entende para o organismo, mas é uma adaptação à maternidade. Principalmente quando a gente vive em uma sociedade que romantiza a maternidade. E ao romantizar a maternidade, muitas mulheres, principalmente as que são mães, né, que se tornam mães pela primeira vez, a gente vai chamar aí, se ela estiver grávida, a gente usa o termo primigesta, e se ela for uma mulher que já teve o bebê, a gente vai chamar ela de primípara, tá? Então, principalmente se for aí ou uma primigesta ou uma primípara, nós estamos falando, né, de uma mulher que teve um salto muito grande aí com a aprendizado, que obteve aí com esse momento de gestação, parto e pós-parto. Mas mais do que isso, é importante a gente levar em consideração, né, que essa mulher, ela tem lá uma romantização, porque ela vive dentro da nossa sociedade e não em outra sociedade. E dentro da nossa sociedade, a ideia é que tudo vai ser mágico, que vai ser encantador, que vai ser o melhor momento da vida dela, que legal que é ter um bebê em casa, tá? Mas aí quando ela vai para a maternidade real, né, e deixa aquela maternidade idealizada de lado, porque agora ela está experienciando a maternidade real, ela começa a ver que esse período pode ser um período muito encantador, sim, mas também pode ser um período muito estressor, né? É muito difícil você ter que passar por esse puerpério. A gente tem uma impressão que a amamentação vai acontecer de forma muito simples, de forma muito fácil, até que você precisa amamentar. Claro que vão existir algumas mulheres que vão ter uma amamentação simples e fácil, que legal, muito bom que isso acontece, mas não é para todas. A gente tem uma boa porcentagem aí de mulheres que vão sim ter grandes sofrimentos com a amamentação, dores, dificuldades, uma série de eventos que podem acontecer aí. Ser mãe de um bebezinho recém-nascido é diferente de ser mãe de um bebê aos 6 meses, que já senta, que já explora o ambiente. E é diferente de ser mãe de um bebê de 1 ano, que já anda, que já fala, tá? Que é diferente de ser mãe de um bebê de 2 anos, que já tem um total salto cognitivo, motor, de linguagem, né? Várias áreas aí do desenvolvimento. Portanto, não dá para a gente olhar para este momento como um momento totalmente tranquilo. A gente vai ter aí mulheres que vão estar loucas para voltar para o trabalho, tem mulheres que vão estar apreensivas para voltar ao trabalho, tem mulheres que vão ter que voltar ao trabalho, mesmo que elas estejam animadas para isso, e vão chegar lá, elas vão ter que se deparar com algumas coisas por conta da maternidade agora. Infelizmente, as empresas ainda têm muito preconceito com mulheres
mães. Então, mulheres que estavam, por exemplo, a ponto de ter um salto dentro da sua atividade ocupacional, iam ter algum tipo de promoção, e aí vem uma gestação, e aí nasce o bebê, muitas vezes quando ela volta para essa licença maternidade, alguém já foi promovido no lugar dela. Então, acontecem muitas coisas. Além de que a gente tem também um aumento das brigas conjugais ou das discussões, desavenças conjugais a partir do nascimento também de um bebê. Porque agora esse casal ele tem que se adaptar, não são mais 2, agora são 3. Tá? São outras prioridades, são outros gastos, são outras responsabilidades. Então, a gente tem alguns estudos que mostram que a qualidade da relação conjugal, ela começa a ir decaindo. Não é que tem separação, briga, nada disso. Claro que em vários casos isso vai acontecer. Mas os estudos mostram que a qualidade da relação conjugal tem uma certa queda. Então, é mais um fator que você tem que lidar. Tem que lidar com o fator sexualidade, tem que lidar com o fator, agora eu sou mãe e mulher. Será que eu deixo de lado o meu lado mulher para me destacar no lado mãe, né? Saídas com as amigas, roupas que usava e agora não se sente mais confortável de usar porque é mãe, porque está com o bebê. Então, são muitas as mudanças, tá? E por isso a gente não vai reduzir essas mudanças para 6 meses do pós-parto. Então, quando a gente fala no período perinatal, nós estamos falando de tudo isso. Nós estamos falando desde aquele casal que está planejando uma gestação, às vezes estão em reprodução humana assistida, tá? Com toda a ansiedade e estresse que isso pode causar, ou seja, nós estamos falando de alterações emocionais significativas antes mesmo desse casal engravidar. Nós estamos falando do período propriamente dito de gestação e tudo que esse período também pode trazer de conflitos psicológicos, como, por exemplo, eu queria que o bebê fosse menina, mas o bebê é um menino. Eu queria que meu bebê nascesse de 9 meses, mas ele nasceu prematuro. Eu queria que meu bebê nascesse um bebê atípico, mas ele vem um bebê atípico, né? Ou seja, ele apresenta alguma deficiência, síndrome, anomalia, alguma coisa assim. Minha saúde estava boa e agora que eu estou grávida, desenvolvi diabetes, desenvolvi pressão alta, tive infecção de urina. Percebe? O parto, olha, eu queria tanto um parto normal e tive uma cesariana, ou sofri violência obstétrica, tá? E no pós-parto, todas as outras questões também que eu acabei de dizer aqui. Percebe? Então, isso tudo é o conjunto do período perinatal. Então, tem muitas coisas aí que a gente precisa saber identificar para além de olhar para a mulher. A gente precisa olhar para o homem também, porque ele também vivencia todo este período perinatal. E precisamos olhar também para o bebê. Porque dependendo do que estiver acontecendo aí, né, com sua mãe, isso vai refletir também no seu desenvolvimento, no seu comportamento, na construção da sua identidade, da sua personalidade. Então, precisamos entender também sobre desenvolvimento infantil. Isso faz parte deste período perinatal, tá? Então, tudo que compreende aí o que a gente vai chamar aqui de transição para maternidade, transição para paternidade, o que a gente pode juntar tudo em um único nome, dizer transição para parentalidade, é isso que é o período perinatal, ok? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou e quer saber mais informações a respeito dessa área de psicologia perinatal, se inscreve aqui neste canal, clica aí no sininho para que todas as notificações possam ser entregues para você sempre que eu postar um vídeo aqui. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero vocês num próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.